Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. Olá, o 15 Minutos com o Sapia de hoje conversa com Juliana Mendonça. Ela é diretora do Senad e também do Instituto Posso Mais. Muito boa tarde, Juliana, é um prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu. Juliana, vamos falar um pouquinho do Senad. Sim. Quando surgiu, por que surgiu e o que o Senad oferece, principalmente para os contagiantes? O Senad é uma escola, a gente começou com qualificação profissional há 6 anos. Eu sou pedagoga, né? Então a minha área é educacional, área social, fui professora de escola pública. Então veio de um sonho, né? de qualificar o jovem e encaminhá-lo para o mercado de trabalho. A gente sabe que é uma demanda grande hoje de oferecer oportunidade, né? Para esses jovens. Então a gente criou essa escola e depois a gente criou também o Instituto Posso Mais, que é a nossa responsabilidade social. É o chamado terceiro setor. Exatamente. Tá, nós vamos falar sobre o Instituto Posso Mais daqui a pouco, mas antes eu queria me aprofundar um pouco mais no Senad. Sim. Quais são os cursos técnicos que o Senad oferece hoje? Atualmente os cursos são profissionalizantes. A gente tem 3 eixos na administração, com ênfase em logística, RH ou contabilidade, e a gente tem a informática também, né? O nosso foco hoje é a indústria, principalmente, e as empresas parceiras do programa de aprendizagem. Qual é a durabilidade desses cursos? Gira em torno de 1 ano. 1 ano. Isso. Para você frequentar esse curso, é evidente que não tem, creio eu, não tem problema de idade. Você pode ser um jovem velho, um velho jovem, ou pode ser um jovem jovem. Como o nosso foco é o mercado de trabalho para o programa de aprendizagem, a faixa etária ideal é a partir de 15 anos. 15, 16 anos. E ele tem que estar em que fase do estudo dele? O ideal é o ensino médio. A gente aplica uma prova diagnóstica. O estudo médio. A gente aplica uma prova diagnóstica para avaliar a questão de raciocínio lógico, nível de português, né? Para que esse jovem consiga acompanhar nas aulas, que são aulas técnicas. A gente tem uma metodologia um pouquinho diferente, né, da escola tradicional. Então, exige do aluno algumas competências, tá? Então, a gente aplica essa prova diagnóstica e faz um acompanhamento ao longo de 1 ano aí também na parte técnica e comportamental. Tá. A partir do momento que ele se formou no Senad com 1 ano, Sim. o que ele pode esperar por uma vaga de trabalho? Na verdade, a gente não faz essa conexão, né, de qualificação em prol de uma vaga. A qualificação, dentro da questão da competência, ela é o eixo do conhecimento. O trabalho é o eixo da habilidade, são coisas diferentes, né? Existe até uma confusão no mercado em relação a isso, algumas escolas prometem empregos, né? Isso não é bacana, até porque se a gente for por essa linha, a gente ensina para o jovem que quando ele fizer uma faculdade, ele vai sair com diploma e conseguir um emprego na secretaria. E não é assim que funciona, né? Então, na verdade, o que ele pode conseguir é uma qualificação de qualidade, aumentar as chances dele para o mercado de trabalho, preencher esse eixo do conhecimento que, infelizmente, principalmente o jovem oriundo de escola pública, deixa a desejar, né? Então, a gente foca muito nessa linha. Tá, mas aí eu te pergunto, no Instituto é evidente que você encaminha ou tenta encaminhar esses jovens, mas nós vivemos numa fase, né, a moda agora vai, geração neném, né? Isso, é. Geração neném. Neném não quer saber de nada, nem estuda, nem trabalha. Quer dizer, e como é que eu vou, não vou dizer forçar, como é que eu vou poder mostrar para esse jovem a importância dele fazer esse curso se lá na frente ele não vai ter uma vaga de estagiário, alguma coisa nesse sentido do primeiro emprego? Porque eles enxergam como se fosse essa troca, Exatamente. né? Lá a gente faz um trabalho comportamental, né? Então, mesmo o jovem que não é o nosso aluno, ele tem acesso a workshops, a gente dá palestra para os pais. O próprio processo de inscrição para o programa de aprendizagem, a gente exige que o pai participe de uma palestra conosco, né? Muitas vezes eu mesma dou essa palestra para fim educativo, tá? Para mostrar para ele o que é ser competente, o que o mercado está pedindo, porque esse jovem, ele quer o emprego, né? Ele fala que ele quer o emprego, mas ele não quer abrir mão de nada para entregar competências para o mercado de trabalho. É aí que eu queria entrar, porque muitas vezes o jovem dessa geração neném, ele quer barganhar. Exato. Né? Eu vou, mas eu vou ter alguma coisa, eu vou receber por isso, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Já o Instituto tem uma outra visão, completamente diferente. O Instituto é parceiro, né? O Instituto é parceiro, a gente caminha junto, né? Mas a função do Instituto é o quê? O Instituto é autorizado pelo Ministério do Trabalho para executar o programa de aprendizagem, né? Então, isso não quer dizer que a gente não encaminhe o jovem adulto. Mas quais são os cursos do Instituto? O Instituto, a gente tem o foco na indústria, né, com a CBO de produção.
a gente tem o foco no auxiliar de escritório, que é uma outra CBO, e no comércio. Então, a gente tem 3 vertentes lá no Instituto. Atualmente, a gente atende, a maioria das nossas empresas são do setor industrial. Contagem, Belo Horizonte, Betim, essa região toda aqui a gente região atende. metropolitana. Isso. E aí o jovem é direcionado para esse fim do programa de aprendizagem, que exige uma estrutura, exige profissionais específicos. O Ministério do Trabalho tem diversas exigências. É aquele É um estágio produto que específico. nós temos vários aqui, vários garotos que trabalham aqui, que eles Isso. chamam de primeiro emprego, Isso estágio, alguma mesmo. coisa nesse sentido. Inclusive, um dia da semana eles têm que ir Isso. fazer o curso, né? Exato. A gente chama de formação teórica, para não confundir, porque há uma confusão. O que é curso, o que é jovem aprendiz? Qualificação profissional, como eu disse, você está preenchendo o seu currículo para se qualificar, né, para o mercado de trabalho. Isso não é emprego. Emprego para o jovem é o jovem aprendiz. Aí você fica 4 dias na empresa, no nosso caso, que isso também depende do projeto pedagógico, e 1 dia na instituição formadora fazendo a formação teórica, né? Então, geralmente dura 16 meses o contrato de trabalho. Nesse período, são 1.280 horas que o jovem trabalha, né? Sendo 880 horas na empresa e 400 horas lá no Instituto fazendo a formação teórica. Tá, e qual a idade para participar desses cursos no Instituto? A autorização que a gente tem é a partir de 14 anos. Então, de 14 a 22 anos. Ah, 22? Até 22 anos. Para o auxiliar de escritório, que é o setor administrativo, o menor de idade só pode ser encaminhado para essa CBO. Tá? Então, ele tem somente essa oportunidade. Os maiores de idade, que acabaram se tornando um foco maior nosso, já podem ser encaminhados para o administrativo, industrial e comercial. Então, eles têm mais oportunidades do primeiro emprego. Não é a certeza de que ele vai ficar na empresa, mas nós temos vários casos aqui no grupo que jovens que começaram aqui, o jovem aprendiz, e depois foram contratados. É uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Né? Mas o jovem que se inscrever no Instituto para fazer o curso, ele tem a certeza que ele vai fazer esse convênio, vai acontecer esse convênio com ele? O convênio acontece a partir do momento que ele passa no processo seletivo da empresa. Ah, ele tem que primeiro passar pela empresa. Não é a escola que escolhe o jovem que vai ser contratado. Entendi. É a empresa que define o perfil. Por isso que não é certo prometer emprego. Entendi. Não é? Porque não somos nós que obrigamos a empresa a contratar este ou aquele. Mas se alguém for até o Instituto, você passa uma lista das empresas, pelo menos? A Olha, gente deixa, essas empresas que estão contratando jovem aprendiz. Normalmente isso deve acontecer no meio do ano e no final do ano, né? Não, o nosso é randômico, sempre tem por ser contratação. 16 meses, Sim, né? sempre tem contratação. Fica até melhor assim. Então, um pai ou uma mãe que estejam nos assistindo agora, que tenham garotos e garotas de 14 a 22 anos, podem ir até o Instituto e falar, eu queria ver quais são as empresas. Aí esse garoto vai até a empresa, ou a garota com a mãe e com o pai responsável. Não, aí ele faz a inscrição conosco. Ah, faz a inscrição lá. Faz a inscrição conosco, passa por essa palestra, inclusive para saber o que é o jovem aprendiz. Daí a gente faz o diagnóstico com esse menino também, né, para saber que nível de conhecimento que ele tem. Então, por exemplo, um jovem que tem 18 anos, e ele tem a possibilidade de ser encaminhado para essas 3 áreas, industrial, administrativa e comercial. Mas que nível de raciocínio lógico ele tem? Que nível de português ele tem? Para onde eu posso encaminhá-lo? Então, a gente faz o diagnóstico desse jovem e aí ele fica no banco, aguardando as vagas, né? Na medida que as vagas vão surgindo, frequentemente nós temos esse movimento lá, a gente encaminha 3 jovens para cada vaga. Então, ele vai concorrer. É isso que é importante eles terem consciência. Sim. O mercado de trabalho é concorrência. Independente de você ser jovem, adulto, idoso, estagiário, você vai concorrer com outras pessoas. Claro. Né? Aí ele faz essa entrevista na empresa, a empresa define o jovem a ser contratado e nós fazemos o processo burocrático ali, juntamente com a empresa, assinatura de contrato. Quantos anos tem o Instituto? O Instituto tem 5 anos. 5 anos. 5 Logo anos. depois que você montou o Senad, você já montou. Isso. Você tem alguma história para contar para a gente de algum jovem que começou lá com vocês? Tenho que várias histórias. Inclusive, um foco que nós temos hoje não é tanto mais o jovem aprendiz em si, porque o jovem aprendiz a gente já faz. O nosso foco agora é ter um percentual de contratação, de aproveitamento desse jovem para o mercado de trabalho, né? Então, tem várias histórias. Eu tenho jovens que começaram vendendo picolé e que hoje são funcionários de multinacional, né? A grande maioria, principalmente da área industrial, que é uma área que contrata bastante, né? Consegue se colocar no mercado, dependendo, obviamente, do esforço, né? Da competência comportamental, que é um quesito importante, inclusive, nessa característica da geração neném, né? Então, vai depender muito dele também, mas oportunidade tem.
Nós temos vários formatos de gerações hoje. A geração neném, tem a geração tá velho, né? A geração tá velho, você não tem nenhum projeto, não? Para os acima de 50? Pode aparecer lá que a gente tem projeto também. Porque existe um certo tabu, né, em relação às Muito. pessoas que têm mais de 50 anos, tal, de um modo geral, que essa pessoa não vai conseguir se E adequar. são verdadeiros mentores, né? Exatamente. Verdadeiros mentores para os nossos meninos. A gente tem trabalhos voluntários, inclusive, que eu acho que são excepcionais para essas pessoas que já são aposentadas até se reinserirem no mercado, né? Então a gente tem trabalhos voluntários, projetos, cursos de gerenciamento de projetos que eles podem participar, levar um pouquinho da expertise deles para outras áreas. Às vezes você aposentou na área industrial, mas você pode ser um professor de um curso de mecânica, né? Inclusive para qualificar esses meninos futuramente. Tem outras possibilidades que a gente ajuda essas pessoas a descobrirem. Nós estamos conversando com Juliana Mendonça, ela é diretora do Senad e também do Instituto Posso Mais. Ô Juliana, passa o contato do Instituto, o endereço, o telefone e também do Senad? É o mesmo, fica no mesmo local, né? Isso, nós estamos localizados na José Olinto Fontes, número 204, pertinho do Big Shop, né? Tem uma excelente localização ali na João César, próximo ao metrô. Nosso telefone 2567-6757, nosso site portalsenad.com.br. Inclusive, a gente tem várias qualificações gratuitas, workshops. Na nossa agenda, você consegue ter acesso lá mensalmente, né? Tudo que a gente tem para oferecer. Só para a gente definir, o Senad é uma escola, é evidente que se a pessoa for fazer um curso, ela vai pagar por esse curso, os professores Tem e alguns tal. gratuitos. Ainda tem alguns gratuitos. No Instituto, não. No Instituto, tudo de graça, No Instituto, né? a pessoa chega lá e fica no banco, como você Fica disse. no banco. E depois vai disputar uma vaga com mais duas pessoas para ver se ela se adequa àquilo. Dá para decidir, eu me lembro quando eu era garoto, isso tem muito tempo, que a gente fazia aqueles testes pedagógicos, né? Tem até um nome para você descobrir. Era vocacional na nossa época. Vocacional. A gente até mentia para não, poder sair com tal profissão. Não, você é bem mais novo do que eu, mas a gente queria ser médico, aí falava que adorava sangue, mas que tem a ver você gostar de sangue com isso, né? Então, engenharia, eu sou bom em matemática e tal, né? Então, contava umas mentiras lá para a pedagoga para ver se ela colocava a gente para aquilo e deixava o pai da gente fazer vestibular onde a gente quisesse. Nesse trabalho que você faz, dá para dar uma definição para o pai e para a mãe assim? Dá, e a gente utiliza uma ferramenta que é o DISC. O DISC é uma metodologia que existe desde a década de 20. Foi criado por um psicólogo, PhD de Harvard, e a gente usa uma tecnologia da eTalent, que é uma empresa que fica em São Paulo, no Rio de Janeiro. O que a gente faz? O levantamento do perfil comportamental desse jovem. Quais são as competências, qual é o talento desse jovem? Quando a gente vai encaminhá-lo para a empresa, a gente verifica a aderência desses jovens que estão sendo encaminhados com a vaga a ser ocupada. Aí a gente identifica os gaps. Então, os gaps que a gente identifica dentro das competências comportamentais são aqueles que nós vamos trabalhar ao longo dos 16 meses, enquanto ele está na empresa. É claro que você não vai citar nomes aqui, mas eu já ouvi casos de você chegar para um garoto e falar assim, ó, esquece, continua neném, que não tem talento nenhum. Não, na verdade, a gente tem algumas distorções, né? Todo mundo tem talento. Eles às vezes forçam a barra para dizer que não tem talento para trabalhar, porque às vezes vai emburrado, porque o pai e a mãe obrigam. Deixa eu te falar, na verdade, tem pai e mãe forçando a barra. Né? Tem. Às vezes o problema está dentro de casa. Às vezes o jovem é talentoso, ele tem potencial, mas a família ou protege demais, ou coloca numa bolha, né? E diz, meu filho não vai trabalhar porque ele não precisa, ele não tem que passar por isso. Ele não precisa receber feedback negativo, né? Ou então ele é muito jogado. Os pais não sabem nem o que está acontecendo com os filhos. Então a gente tem esses dois extremos, né? E as duas questões vão influenciar aí se esse jovem vai conseguir exercer as potencialidades dele, né? É óbvio que a gente dá esse feedback, né? Mas o nosso trabalho, a gente começou fazendo trabalho com as famílias, mas nós percebemos que quando a gente trabalha com o jovem, especificamente, o resultado é melhor. E não existe a possibilidade de se fazer um trabalho desse, hoje vocês têm um convênio com o Ministério do Trabalho, e fazer com as escolas, no caso, vamos supor, falando de Contagem, começar com as escolas municipais, se bem que nessa idade já vira escoa estadual, né? A gente já pega um pouquinho Estado, da municipal, né? porque está no ensino fundamental, Sim. 9º ano, né? Nós já tentamos. Não conseguiram? As escolas não demonstraram interesse, pelo menos as que a gente procurou, né? Isso exigiria, pelo menos, uma disponibilidade de alguns mentores, alguns professores, né? E a gente, infelizmente, não conseguiu isso.
Secretária de Educação de Contagem, olha só que caminho bom que você pode ter aqui do Instituto Posso Mais para essa garotada, para eles saberem o que eles querem fazer. Exato. Porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande, são poucos os municípios hoje que concedem escola em tempo integral. Sim. Então nós temos, Nova Lima nós temos em tempo integral. Aqui nós vamos passar até agora, tem uma escola que está ficando pronta e tal. Tem algumas FUNECs que oferecem, sim, né? Que FUNECs, inclusive são modelos. Mas não são para todos, não, né? Para não. todo mundo. Então a ideia é que todos, o legal seria se todo o Brasil tivesse escola em tempo integral, para a criançada não ficar na rua fazendo bobagem, aquela coisa toda. E de repente você ter uma participação dessa, com um apoio desse que você dá, com essa abertura que você dá para os pais e também para os jovens, é muito interessante, porque é o que você falou, muitas vezes a criança está lá jogada pelos pais, de repente ela tem um talento que está lá escondido dentro dela, que numa conversa pode desabrochar. Exatamente. Né? Exatamente. Uma conversa, nessa verificação dos testes também, e é engraçado como isso tem a ver com autoestima. Né? Porque Sim. quando você se reconhece em alguma coisa, você cria um propósito de vida. Eu falo que a questão não é emprego, a questão é propósito. Porque o emprego acaba. O jovem aprendiz dura 16 meses. E se a gente não mudar a cabeça desses meninos ao longo dos 16 meses, eles terminam com dívidas, não é? Sem o emprego, sem contratação. Então, o que a gente precisa fazer? Colocar propósito na vida desses meninos. A geração neném, ela existe por várias questões. Uma delas é a questão da política pública, né? Mas a gente tem uma questão das famílias também. Da gente não querer que os nossos filhos passem por aquilo que a gente passou. Sim. E a gente esquece de mostrar o que é necessário passar. Quantos jovens eu já ouvi dizendo, minha mãe disse que eu não tenho que passar por isso. E eu fico me perguntando, pelo que tem que passar então? Para se tornar um grande líder, um grande gestor, para crescer na carreira, para ter força. Na roça a gente falava muito isso, ter pé rachado, né? Para poder conseguir para a luta mesmo, porque nós não somos eternos. Claro. E aí o que vai ser desses meninos? E essa é a geração que a indústria vai absorver como mão de obra. E isso é o pior. A indústria 4.0 chegando, tecnologia, programação, robótica, com jovens no ensino médio com dificuldade de raciocínio lógico. Então, a gente tem um gap gigantesco aí nessa geração que a gente precisa correr atrás, urgente. Né? Tá ótimo. Juliana Mendonça, diretora do Senad e também do Instituto Posso Mais. Dá de novo o telefone e o endereço para a gente. Rua José Olinto Fontes, número 204, Eldorado, próximo ao Big Shopping. O nosso telefone 2567-6757, nosso site portalsenad.com.br. Muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade. O 15 Minutos com Sapia fica por aqui. E a gente se vê. Tchau, tchau.